A existência de guerras é bom para o país? Ele se torna mais rico? Resposta direta: não. Guerras em geral empobrecem países. A gente pode pensar o contrário, porque alguns eventos aparentemente enriqueceram os países, como na Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha foram parcialmente destruídos, a Alemanha foi ocupada, levou anos para se recuperar e atualmente é um país rico e desenvolvido. O Japão, mesma coisa, está entre as 5 economias mais ricas do mundo. Estados Unidos se beneficiou da Segunda Guerra Mundial, mas na prática a guerra não beneficia o país. Por quê? Primeiro que a guerra ela interrompe o funcionamento da economia. Várias empresas deixam de operar, são destruídas. Algumas empresas têm que ajudar a produzir munição, armas, balas. Agora, do ponto de vista econômico, usando a teoria econômica, principalmente a teoria macroeconômica de longo prazo, que explica por que países são ricos e pobres, entre as principais razões por que os países se tornam ricos e desenvolvidos, como os países da zona do euro, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, e por que outros países ficam estagnados, como o Brasil, a Argentina, ou ainda países que são extremamente pobres, como o Haiti. Um dos principais fatores que explica isso é o que a gente chama de capital humano. O capital humano é a qualificação profissional e técnica das pessoas. Por isso, capital humano é a mão de obra dos países. E a guerra simplesmente elimina esse capital humano. Né? Os países perdem população. A atual guerra da Rússia com a Ucrânia tem estimativas mostrando que a Rússia perdeu mais de 200 mil soldados. Então, 200 mil pessoas, capital humano, perdeu capital humano. A Ucrânia, mesma coisa, está perdendo. Outro fator que ajuda países a se tornarem mais ricos é a quantidade de máquinas, equipamentos, peças, software, prédios. Isso a gente chama de capital físico. Quanto maior a quantidade de capital físico que países têm, mais ricos eles são. Então a guerra destrói o capital físico. Toda semana a gente lê de drones destruindo instalações na Ucrânia, na Rússia, que a Ucrânia ficou tanto tempo sem energia, usinas nucleares deixando de funcionar. Então, tudo isso é destruição do capital físico. O país está ficando mais pobre. Então, a guerra já reduz a quantidade de capital humano e capital físico. Comércio internacional, mesma coisa. A literatura mostra que quanto mais engajado o comércio internacional, mais rico tende a ser o país. A guerra elimina laços de comércio internacional entre países. Né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia tende a engajar menos no comércio internacional, porque o foco passa a ser o conflito armado. Eu escrevi mais detalhes dessa discussão no link embaixo desse vídeo. Curta o canal, nos siga, eu vou soltar toda semana conteúdos como esse. Continuando, outros fatores, alocação do gasto público. O gasto público é interessante na discussão de longo prazo dos países, porque ele pode ajudar os países, como ele pode atrapalhar também. Quando que ele ajuda os países? Quando o gasto público ajuda a população a ter uma melhor educação, ou seja, ajuda a melhorar o capital humano, melhor nível de saúde, e até ajuda algumas empresas a se tornarem grandes empresas. Claro que algumas ressalvas, mas o gasto público pode ajudar países a ficarem mais ricos. Na guerra, o gasto público ele é redirecionado para o conflito. Ele passa a financiar, a comprar armas, adquirir mais munição e passa a investir menos na educação e na saúde. Então tem esse outro efeito. Por exemplo, o chefe da OTAN, que é a organização que reúne principalmente países europeus para não combater, né, mas para servir de um bloco em oposição à Rússia, que tem os Estados Unidos como aliado, a OTAN chegou a um acordo de que todos os países aliados vão ter que aumentar o gasto público com armamento em 5% do PIB. Atualmente, essa cifra é de 2 a 2,5%. Então, a OTAN vai mais que dobrar proporcionalmente a quantidade de gasto público para o armamento. O que isso significa? Então, vai ter que tirar parte do orçamento em educação, saúde, segurança e colocar em armamento. No longo prazo, tem um efeito? Sim, vai ter. E esse resultado é muito claro em trabalhos que tentaram mensurar o efeito do gasto público na educação e na saúde. Então, é outra fonte de empobrecimento dos países envolvidos em conflitos armados.
Então, conflitos armados tendem a empobrecer os países, eliminam o capital humano, são as pessoas, elimina o capital físico, reduz o comércio internacional, o gasto público passa a ser direcionado somente para o conflito. Então, não é uma alternativa boa para os países engajar em guerras. Antigamente, 200, 300, 400, 500 anos, fazia sentido a guerra. Né? Por exemplo, a série Game of Thrones. Um reino que quer ficar mais rico, conquista o outro. Né? Você aumenta a quantidade de terra, de servos, mas atualmente mudou. Antigamente não existia ideia de crescimento econômico, de inovação tecnológica, que um país pode ficar rico sem precisar matar outros países, eliminar, conquistar. Né? Com a produção, a produtividade, ele consegue se tornar um país proeminente. Então, atualmente, não faz muito sentido econômico guerras, né? Mas se tem outros objetivos, como geopolítico, será que a Rússia tenta voltar a ser uma União Soviética? O que se passa na cabeça do Putin, da elite em volta do Putin? Então, pode ter outras razões para essa guerra, mas em termos estritamente econômicos, não faz muito sentido.